Samuel foi um profeta em Israel numa época em que o povo se afastou de Deus para adorar ídolos. Numa época em que Eli era o sumo sacerdote, seus filhos perversos ordenaram que a Arca da Aliança fosse retirada do tabernáculo em Siló e levada para a batalha contra os filisteus. Os filisteus venceram a batalha e, em um lugar chamado Ebenezer, capturaram a arca e a levaram de volta para seu território. Em cada cidade filisteia em que a arca era levada, o povo era atingido por uma praga de tumores. O povo de Ecrom decidiu enviar a arca de volta a Israel em uma carroça puxada por 2 vacas. As vacas puxaram a carroça que carregava a arca para a cidade vizinha de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes cortou a lenha da carroça e sacrificou as vacas como holocausto ao Senhor. Mas 70 dos homens locais olharam dentro da arca e foram mortos por este ato de desobediência. Então o povo de Bet-Semes pediu ao povo de Quiriat-Jearim que viesse e levasse a arca para sua cidade. Eles a trouxeram para a casa de Abinadab na colina. Eles consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu sob a proteção de Eleazar pelos 20 anos seguintes. O povo de Israel, apesar das advertências do profeta Samuel, continuou a adorar ídolos ao invés do único Deus verdadeiro. Como resultado de sua desobediência, o povo de Israel ficou sob o controle de filisteus invasores que roubaram suas colheitas e os ameaçaram. Então as pessoas decidiram que era hora de voltarem para Deus e obedecer a Ele. Eles foram até Samuel e disseram que queriam se arrepender. Samuel disse a todos os israelitas: se vocês estão voltando para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros e dos ídolos e entreguem-se ao Senhor. Sirvam apenas a Ele e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Então o povo foi e destruiu seus ídolos. Eles despedaçaram as imagens que fizeram aos deuses Baal e Astarote. Então Samuel disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Então o povo se reuniu em Mispá, onde Samuel servia como seu líder. Em Mispá o povo tirou água e a derramou como oferta perante o Senhor. Eles jejuaram e confessaram: pecamos contra o Senhor. Quando os filisteus souberam que Israel havia se reunido em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacá-los. Quando os israelitas ouviram essa notícia, ficaram com muito medo e imploraram a Samuel que continuasse orando para que Deus os resgatasse dos filisteus. Samuel pegou um cordeiro de leite e o sacrificou como uma oferta queimada inteira ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em nome de Israel, e o Senhor respondeu a ele. Naquele dia o Senhor trovejou ruidosamente contra os filisteus e os deixou em pânico. Os homens de Israel saíram correndo de Mispá e perseguiram os filisteus. Os filisteus foram fortemente derrotados e fugiram para seu território perseguidos pelos israelitas. Foi uma grande vitória para o povo que confiou em Deus. Samuel reuniu o povo vitorioso no local onde anos antes a Arca da Aliança havia sido capturada. Ele ergueu uma pedra e chamou-a de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. A pedra seria um monumento à sua fé em Deus neste momento. Os filisteus pararam de invadir o território de Israel e houve paz. Samuel continuou como líder de Israel todos os dias de sua vida. De ano a ano, ele fazia um circuito de Betel a Gilgal e Mispá, julgando Israel pelas leis de Deus nesses lugares. Mas Samuel sempre voltava para Ramá, onde era sua casa, e lá julgava por toda a terra. Samuel construiu um altar ao Senhor em Ramá, e continuou a adorá-lo. Samuel liderou e aconselhou o povo de Israel de acordo com as leis de Deus. Ele sempre perguntava a Deus o que deveria fazer. Quando ficou velho, nomeou seus filhos Joel e Abias como os novos líderes. Joel e Abias governaram de Berseba, mas em vez de seguir as leis de Deus, eles foram desonestos e aceitaram subornos. As pessoas começaram a reclamar dessa injustiça. Assim, os anciãos de Israel se reuniram para encontrar Samuel em Ramá. Você está velho e seus filhos não seguem seus caminhos, disseram a Samuel. Dê-nos um rei como tem as outras nações. Samuel ficou descontente, mas orou ao Senhor. O Senhor disse a ele: não foi a você que eles rejeitaram, mas rejeitaram a mim como seu rei. Samuel avisou-o sobre as consequências de escolher um rei.
Um rei levará seus filhos e os colocará em seu exército, outros trabalharão para ele em seus campos ou como artesãos. Suas filhas serão levadas para se tornarem suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Um rei tomará 1/10 de seus grãos e rebanhos e vocês se tornarão seus escravos. Quando vocês clamarem para serem resgatados do rei, o Senhor não os livrará. O povo se recusou a ouvir e exigiu: dê-nos um rei como tem as outras nações, que nos irá liderar e travar nossas batalhas. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. A profecia de Deus, por meio de Samuel, avisou-os das más consequências que poderiam vir como resultado de terem um rei. Então Samuel disse aos israelitas: todos voltem para sua cidade. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis que tinha um filho chamado Saul. Saul era um jovem bonito, alto do que todos os outros. Quis havia perdido seus burros e pediu a Saul que levasse um servo e vasculhasse a região montanhosa para os encontrar. Saul e seu servo procuraram os burros perdidos, mas não os encontraram. Saul queria voltar para casa, mas seu servo sugeriu: há um homem de Deus muito respeitado nesta cidade. Talvez ele nos diga que caminho seguir. Ao subirem para a cidade, encontraram Samuel. Ele estava a caminho do lugar alto, onde adorava a Deus. No dia anterior, Deus disse a Samuel: amanhã a esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unge-o como governante sobre o meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus. Saul perguntou a Samuel: você pode me dizer onde fica a casa do profeta? Eu sou o profeta, respondeu Samuel. Venha comigo para o lugar alto, depois coma comigo e volte para casa amanhã. Quanto aos burros perdidos, eles foram encontrados. A nação está se voltando para você e sua linhagem familiar. Mas eu sou da menor tribo e meu clã não é importante, protestou Saul. Samuel convidou Saul e 30 pessoas para uma refeição, e depois conversou com ele no telhado de sua casa. Na manhã seguinte, enquanto Saul e seu servo partiam, Samuel pediu ao servo que fosse na frente, pois ele tinha uma mensagem de Deus para dar a Saul. Quando ficaram sozinhos, Samuel pegou um frasco de azeite e derramou na cabeça de Saul. Não foi o Senhor que escolheu você para governar sua terra? Perguntou Samuel. Ele então disse a Saul 3 coisas que aconteceriam com ele. No carvalho do Tabor, ele encontraria 3 homens a caminho de Betel, que lhe dariam 2 pães. Em Gibeá, ele encontraria um grupo de profetas que adoravam a Deus. O Espírito do Senhor viria sobre Saul com poder e ele profetizaria com eles. Em Zelza, um homem diria a ele que os burros de seu pai haviam sido encontrados. Todas essas coisas aconteceram tal como Samuel disse. Quando ele chegou a Gibeá, uma procissão de profetas o encontrou. O Espírito de Deus desceu poderosamente sobre ele e ele se juntou a eles em suas profecias. O que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Perguntavam as pessoas. Saul agora é um profeta? Samuel reuniu o povo de Israel. Por sorteio, a tribo de Benjamim foi escolhida, depois o clã de Saul e o próprio Saul. Mas ele não estava em lugar nenhum. Eles perguntaram ao Senhor onde ele estava e o Senhor revelou que Saul estava escondido entre os suprimentos. Eles correram e o trouxeram para fora. Samuel anunciou: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele. Então o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou os direitos e deveres da realeza a todos e os escreveu em um pergaminho. As pessoas então voltaram para casa, mas nem todos ficaram satisfeitos. Alguns murmuraram: como este homem pode nos ajudar? Eles desprezaram Saul e não lhe trouxeram presentes. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei. Ele reuniu um exército para defender os israelitas contra os invasores filisteus. Qualquer homem forte ou corajoso foi incorporado aos seus guerreiros. Samuel veio a Saul com uma mensagem de Deus. O Senhor deve punir os amalequitas por atacar e matar os israelitas enquanto Moisés os guiava pelo deserto. Você deve atacá-los e destruí-los. Você também deve destruir todos os seus animais. Nenhuma coisa viva deve ser poupada. Saul convocou seus homens de combate em Telaim, mais de 200.000 soldados. Eles rumaram para o sul em direção ao território amalequita. No caminho, eles avisaram os queneus que moravam nas proximidades para ficarem longe da batalha e eles seriam poupados.
Os queneus haviam mostrado bondade para com todos os israelitas quando eles saíram do Egito. O rei Saul e seu exército armaram uma emboscada para os amalequitas em uma ravina. Os israelitas então atacaram os amalequitas como Deus havia ordenado. Enquanto os amalequitas recuavam, o exército de Saul os perseguiu até a fronteira com o Egito. Ninguém foi poupado. Eles capturaram Agag, o rei dos amalequitas. Mas em vez de seguir as ordens de Deus, o rei Saul poupou sua vida e o levou como prisioneiro. Eles mataram todos os animais fracos, mas desobedeceram às instruções de Deus e guardaram o melhor das ovelhas e do gado. Eles decidiram manter alguns como pilhagem e outros deveriam ser sacrificados a Deus. O Senhor falou com Samuel: Lamento ter feito Saul rei, porque ele se afastou de mim e não cumpriu minhas instruções. Samuel ficou zangado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã cedo, Samuel foi ao encontro de Saul. Disseram-lhe que Saul tinha ido ao Carmelo para erguer um monumento em sua própria homenagem e depois tinha ido para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, o rei disse: Cumprir as instruções do Senhor. Samuel respondeu: O que é então este balido de ovelhas em meus ouvidos? O que é esse mugido de gado que eu ouço? Saul explicou que os animais haviam sido roubados dos amalequitas, mas os melhores deveriam ser sacrificados a Deus. Samuel respondeu: Deus o enviou em uma missão para destruir totalmente os perversos amalequitas. Por que você desobedeceu e saqueou? Mas eu obedeci, protestou Saul. Eu destruí completamente os amalequitas e trouxe de volta Agag, seu rei. Os soldados levaram as melhores ovelhas e gado, mas os melhores deles são para o sacrifício. Samuel respondeu: O Senhor se agrada mais com sacrifícios do que em ser obedecido? Obedecer é melhor do que sacrificar, pois ir contra o que lhe dizem é como o pecado de feitiçaria. Não obedecer é como o pecado de adorar falsos deuses. Você se afastou da palavra do Senhor, então ele o rejeitou como rei. Eu pequei, Saul confessou. Eu tive medo das pessoas e as ouvi. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou parte de sua roupa e ela se rasgou. Então Samuel disse a ele: Hoje o Senhor rasgou o governo de Israel de você e o deu a alguém que é melhor do que você. Então o próprio Samuel executou Agag, rei dos amalequitas. O profeta Samuel ficou muito triste porque Deus rejeitou Saul como rei. Deus então revelou a Samuel seu plano para o futuro: Pegue um pouco de azeite e vá para Belém, a um homem chamado Jessé, porque eu escolhi um de seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul souber disso, ele vai me matar. O Senhor respondeu: Leve um bezerro com você e diga que você está lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe direi o homem que escolhi como rei. Samuel obedeceu. No sacrifício, Samuel viu Eliabe, filho de Jessé, e pensou: Este homem deve ser o escolhido por Deus. Mas o Senhor disse a ele: Não preste atenção em quão alto e bonito ele é. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência externa, mas eu olho para o coração. Então Jessé chamou seu próximo filho mais velho, Abinadab, mas Samuel disse: Não, o Senhor também não o escolheu. Jessé então trouxe Samá. Não, o Senhor também não o escolheu, disse Samuel. Jessé trouxe 7 de seus filhos a Samuel, um por um, mas Samuel disse-lhe: Não, o Senhor não escolheu nenhum destes. O profeta Samuel perguntou a Jessé: Você tem mais filhos? Jessé respondeu: Tenho um mais novo, Davi, mas ele está cuidando das ovelhas. Diga a ele para vir aqui, disse Samuel. Não vamos oferecer o sacrifício até que ele venha. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem bonito e saudável, e seus olhos brilhavam. O Senhor disse a Samuel: É este, unja-o. Samuel pegou o azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. Imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e esteve com ele daquele dia em diante. Enquanto isso, o rei Saul estava sendo atormentado pelo mal e de mau humor. Seus servos disseram: Jessé tem um filho que toca harpa. Ele é um bom músico e o Senhor está com ele. Quando você estiver atormentado, deixe-o tocar sua harpa e você ficará bem novamente. Davi serviu ao rei Saul tocando sua harpa quando o rei era atormentado pelo mal. Saul, a princípio, gostou muito dele e o escolheu como o homem que carregaria suas armas.
Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.